Algumas pessoas pensam que uma campanha como essa é 40 dias de oração, pode ser uma exploração da boa fé do povo. É porque não conhece a palavra de Deus, não é? Porque a palavra de Deus diz exatamente isso, que esse é um trecho da palavra de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é? Se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus. Meus irmãos, Deus tem ouvido as nossas orações. E o que nós estamos aprendendo ao longo desses 40 dias é que quando a gente busca a face de Deus, os céus se abrem e a misericórdia de Deus se derrama sobre a nossa vida. Só isso. Não é o lugar, não é o método, não são as pessoas, não é a estratégia, é Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, e é por isso que nós o glorificamos. Só Ele, só Ele. O resto é resto. Jesus é o Senhor da nossa vida. E é por isso que podemos comemorar 91 anos de vida de uma igreja, não é? De um povo que começou com um sonho de plantar uma igreja, saiu lá de Paranaguá, veio para cá, alguns vieram para cá, e com um sonho de plantar uma igreja nesse Planalto. Eram 10 pessoas. Pode imaginar isso? Menor que a sua célula. Menor que a sua célula. E Deus pegou esse sonho e transformou nessa realidade que você está vendo, que passa ao longo da história, porque essa realidade de hoje, ela sucede tantas outras realidades e tantas outras pessoas que passaram por aqui ao longo desses 91 anos. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Eu tenho dois avisos, não queria fazer aviso, mas eu preciso falar dessas duas coisas. Uma porque não saiu no boletim, infelizmente. Lembra daquele curso de matemática financeira que eu falei para vocês? Então, tem poucas vagas, mas ainda tem vagas, tá? E começa segunda-feira à noite, segunda, terça e quinta, tá? E nessa semana intensiva, a partir das 7 da noite até as 10:30 da noite na segunda, das 7 às 10:30 na terça e das 7 às 10:30 na quinta, você faz o curso completo, tá? Você precisa se inscrever na secretaria da igreja, tá bom? Então, infelizmente não saiu no boletim, mas várias pessoas estão perguntando, então tive que falar. Segunda coisa, vários irmãos da igreja nos pediram para a gente falar sobre possessão demoníaca e libertação, tá? Então, os líderes que nos pediram, nós já mandamos um e-mail convocando. Na quarta-feira, às 19 horas, na sala 27, eu vou estar ministrando um estudo da palavra de Deus sobre esses dois assuntos. Aqueles irmãos que desejarem estar presentes são nossos convidados a participarem desse estudo na próxima quarta-feira, dia 18, às 19 horas. Quando nós concluímos os 40 dias de propósitos e completamos como igreja 91 anos, é tempo de perguntarmos à palavra de Deus: que igreja precisamos ser? E nessa manhã eu queria fazer essa pergunta à palavra de Deus: que igreja precisamos ser? E talvez pareça uma pergunta sem sentido. Você vai perguntar: que igreja precisamos ser depois de 91 anos? Não parece uma coisa esquisita? Mas na verdade a gente vai descobrindo que em cada geração, ainda que os valores não possam mudar, ainda que a palavra de Deus seja imutável, nós como igreja temos que responder os anseios dessa geração e ser instrumento de Deus para cada geração. E como prova disso, eu queria perguntar para você: se eu perguntasse para você, que igreja é esta? Com estas características que eu vou citar para você, você vai aí trabalhando na sua mente e vai tentando responder para mim: que igreja é esta? Homens e mulheres sentam em lados opostos do mesmo salão. Homens à esquerda, mulheres à direita, ou homens à direita, mulheres à esquerda. Não sentam juntos. Todos os homens como mulheres
participam da exortação e da profecia, segundo são movidos pelo Espírito Santo. Não tem um programa no culto. À medida que o Espírito Santo se move, alguém se levanta, traz uma palavra, outro vem e canta, outro vem e exorta. Você consegue já começar a imaginar que igreja é essa? De repente, esse povo está em dúvida, e eles estão discutindo até furiosamente se o canto é ou não permitido no culto. Tem uma ideia de que igreja é essa já? Não aceitam a ideia de ter um ministro assalariado. Ninguém pode receber nada. Todo o trabalho tem que ser voluntário. Não pode ter um pastor de tempo integral. A imposição das mãos na oração intercessória é prática comum. Todo momento que se ora, se impõe as mãos sobre as pessoas. Eles têm o costume de praticar o jejum, praticam a cerimônia do lava-pés nos seus cultos, ainda que entendam que não é obrigatório, mas a praticam. E a unção com óleo aos enfermos é prática ordieira, todos os dias. Pastores e diáconos são escolhidos pela igreja mediante sorteio. A gente faz um sorteio e vê quem é que Deus escolhe. E celebram a ceia do Senhor após uma festa de amor com refeição comum. Cada um traz um prato, a gente faz um almoço comunitário e depois então celebra a ceia do Senhor. Se eu perguntasse para você, que igreja é esta? Você tem uma ideia? O que é que você diria para mim? Vamos ver. Parecida com que igreja? Hã? Como é que é? Não entendi, fala. Congregação Cristã do Brasil, é isso? Ah, igreja primitiva também, é. Quem mais? Quem tem uma ideia? E que igreja é essa? Hã? Judaica, olha só. Então, gente, né? Não é muito parecida com a nossa igreja, não é? Não, né? Não é muito, não. Então, gente, essa aqui foi a primeira igreja batista que surgiu no mundo, com o nome Batista, né? Você sabia disso? É uma congregação, uma igreja batista inglesa do século 17, em 1611, na Inglaterra, na cidade de Londres. A primeira igreja no mundo que tem-se um registro em ata com o nome Batista. Por que eu estou dizendo isso? Porque em cada geração... Antes que me perguntem, outro dia eu estava pregando, falando sobre esse exemplo num grupo de pastores, e os pastores ficaram bravos comigo, disseram que eu estava falando heresia. E aí chegaram para mim e disseram assim, onde o senhor tirou essa ideia? Daí eu tive lá, ainda bem que eu preparei as minhas notas de rodapé. Eu disse, você vai encontrar na história dos batistas de Werder, página tal, número tal. Eu disse, eu não acredito, é isso mesmo. Gente, por que eu estou dizendo isso? Porque em cada geração, ainda que os valores e ainda que o cerne da palavra seja inalterável, nós temos demandas de cada geração. Em 1611 ninguém ouvia falar em crack, ninguém ouvia falar em cocaína, ninguém ouvia falar em AIDS, ninguém ouvia falar em casamento homossexual. E as perguntas de 1611 eram diferentes das perguntas de hoje. E nós somos a igreja do Senhor Jesus desta geração, que tem um propósito a ser cumprido por Deus nessa geração. Por isso, em cada tempo a igreja tem que perguntar, que igreja precisamos ser? E à luz da palavra de Deus, eu tenho que perguntar, que igreja a primeira igreja batista de Curitiba precisa ser? Hoje, agora. Olhando para a palavra de Deus, eu tenho algumas respostas que eu queria compartilhar com os irmãos. A primeira delas está em Atos, capítulo 20, versículo 21. Eu não sei se tem os textos aí com você, então hoje nós vamos passear por vários trechos da palavra de Deus, e você pode me acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus,
com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Não importa o que mude nessa terra, há coisas que nunca podem mudar. E uma das coisas que uma igreja, não importa o que aconteça na história do universo, não pode perder, não pode de jeito nenhum perder, é entender que ela é a comunidade da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ela só existe porque a pregação da fé fez suscitar no coração de algumas pessoas um novo pensar e um novo sonhar. Por isso, não importa o que mude, ela tem que continuar sendo a comunidade da fé. Uma comunidade que é formada por pessoas que professam e praticam essa fé tremenda no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que diz Atos capítulo 8, versículos 35 a 39. A Bíblia diz assim no livro de Atos capítulo 8, verso 35. E então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água, quem me impede de ser batizado? E disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim deu ordem para parar a carruagem. E então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, e o eunuco não o viu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Eu acho tremendo esse texto, porque ele nos ensina que a fé que nós, como comunidade, como igreja, vivemos, não é apenas uma fé teórica, não é apenas uma crença, não é apenas uma filosofia de vida, não é apenas um sistema religioso, é algo que vem, move o nosso coração e pede de nós atitudes. Lá está Filipe, você conhece a história? Ele vai correndo atrás de uma carruagem, ele escuta um alto oficial da rainha de Candace, dos etíopes, lendo a palavra de Deus no livro de Isaías, e ele não está entendendo o que a palavra de Deus está dizendo, e Filipe está correndo do lado da carruagem. Você pode imaginar a cena? Ali, né? Ali respirando com dificuldade, diz assim: você está entendendo o que está lendo? Ele diz: eu não, ninguém me explicou. Você entende disso? Entendo. Para aí, entra aqui, Filipe. E ele vai, e ele começa a explicar. Ele diz: olha, esse texto aqui está falando do Messias, está falando de Jesus. Jesus veio a esse mundo, ele tomou meu lugar na cruz do Calvário, tomou o seu lugar, ele morreu por nós. Ele vai ouvindo aquela passagem: Jesus é o Messias, Jesus é o Messias, ele precisa ser o Senhor da nossa vida. E ele então, certamente, enquanto estava falando, falou de que essa fé devia ser publicamente assumida através do batismo, e eles estão passando por um oásis. E ele diz assim: olha, ali tem água, o que impede que eu seja batizado agora? Ele diz: nada, se você crê de todo o coração. E aí então Filipe faz a sua profissão de fé: eu creio que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, o Messias prometido, eu creio. E aí, mesmo Filipe sendo arrebatado em espírito, aquele etíope que vai para a sua terra levando Jesus no coração, faz parte da comunidade da fé. A comunidade da fé é um povo que crê em algo que nunca vai mudar: Jesus é o único Salvador. Mas é um povo que pratica essa fé, que toma atitudes diante dessa fé. Por isso, eu quero dizer para você que para você fazer parte dessa comunidade da fé, você precisa fazer como esse etíope da carruagem. Tem que chegar um momento na sua vida que a sua crença seja alguma coisa, a sua fé seja alguma coisa tão forte, tão tremenda, tão valiosa, que você tenha coragem de parar tudo o que você está fazendo para dizer: eu quero pertencer a essa comunidade. E aí você pede o seu batismo à igreja. Meus queridos, o batismo não é apenas uma cerimônia religiosa, é na verdade um divisor de águas na nossa vida.
Porque cada vez que nós paramos para dizer, eu quero fazer parte dessa comunidade, a gente entra dentro daquele batistério, a gente está dizendo para todas as pessoas que estão ao nosso redor, que nos conhecem, que fazem parte da nossa história, que fazem parte da nossa tradição, que nós tomamos uma decisão tremenda e não estamos preocupados com os preços que tenhamos de pagar. E é por isso que muitas pessoas, apesar de ouvirem a mensagem do Evangelho e se apaixonarem pelo Senhor Jesus do Evangelho, nunca têm a coragem de assumir aquilo que de fato deveriam ter assumido. Eles fazem parte dessa comunidade. Hoje nós vivemos num dia que em tempos em que esse tipo de pensamento é muito comum. A gente gosta de alguém, mas não quer casar. Eu me lembro de uma pessoa que eu fui conversar, eles já estavam vivendo juntos há 25 anos e não eram casados. E a senhora se converteu. Já tinham filhos adultos, os filhos não sabiam que eles não eram casados. E aquela senhora então queria se tornar membro da nossa igreja e ela disse, ó, você precisa se casar, porque nós entendemos que o casamento é algo precioso de Deus. E aí então aquela senhora disse, foi lá falar com o seu companheiro, seu marido, 25 anos, e disse para ele, olha, não está na hora da gente casar, eu quero me batizar. Falou, para que casar? Nós estamos 25 anos assim, mas por que não casar? Não, e tal, e foi uma briga, uma confusão, e aí aquela senhora chegou para mim e disse assim, pastor, o senhor fala com meu marido? Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, marcamos um dia que os filhos não estivessem em casa, porque esse era um segredo de família, não é? Chegamos lá na sala e o homem estava muito bravo comigo. Italiano, invocado, ainda bem que eu sou italiano também, então eu entendo essas coisas, né? Então ele estava muito bravo comigo. Pois não, pastor, diga. Eu disse, olha, eu vim aqui porque sua esposa tomou uma decisão lá de Jesus, né? Ela quer se tornar membro da igreja e ela não pode porque vocês não são casados. Agora, eu não entendo por que vocês não são casados. Por quê? Aí ele ficou mais bravo ainda, disse assim para mim, pastor, o senhor sabia que a minha mulher era pura quando veio morar comigo? Eu falei, ó, não sabia, tudo bem, não era essa a minha pergunta. Eu só queria saber por que vocês não são casados. E aí foi uma conversa. E é interessante que depois de 25 anos de convivência, aquele homem não tinha coragem de assinar um papel e dizer que se responsabilizava pela sua esposa. Esse era o grande temor do coração. Nós vivemos em tempos, queridos, em que nós temos medo de assumir compromissos. Por isso, a igreja do Senhor Jesus não pode ser a igreja só da festa, só do ajuntamento. Ela precisa ser a comunidade da fé, de um povo que crê e de um povo que se compromete e não tem medo de dizer, até debaixo d'água, literalmente no batismo, eu pertenço a Jesus Cristo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque mais ou menos 30% desse auditório ainda não foi batizado. Mais ou menos 30% das pessoas que estão conosco todos os domingos, e até se dizem membros dessa igreja, não são. E está na hora de você fazer parte de uma comunidade comprometida. E é tão interessante quando a gente estuda a palavra de Deus, porque a gente vai aprender que a igreja que nós queremos ser, é aquela que vive essa fé em qualquer circunstância. Olha só o que diz a Bíblia em Hebreus 11, versículo 6. Essa aqui a gente tinha que falar em coro, hein? Olha só, Hebreus 11, versículo 6, está aí no telão para você ler comigo, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Todos juntos, só a primeira parte. Sem fé. Está vendo? Essa comunidade precisa ser a comunidade da fé. O povo que vive a fé. O povo que crê no Deus vivo. O povo que crê no Deus que age.
o povo que crê no Deus que intervém hoje na história, o povo que crê no Deus do milagre, o povo que crê que Deus é maior do que qualquer gigante. Precisamos ser o povo que não teme marchar ao redor das muralhas inexpugnáveis, somente empunhando uma arma, a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Um povo que não teme desafios, nem se conforma com o seu potencial. O que eu posso, o que eu sei, o que eu tenho. Nós olhamos para o Deus dos impossíveis e nós cremos no potencial dele. Essa é a igreja que eu quero ser. Um povo que vai além dos seus limites, porque não há limites para Deus. Um povo que não se preocupa com o tamanho dos gigantes de carne ou de pedra, que sempre tentarão nos intimidar, pois sempre seremos o povo que não perde de vista o tamanho do seu Deus, infinito e todo-poderoso. Por isso, andamos por fé, comprometidos com esse Senhor. Não dá para ser outro tipo de igreja. Nós precisamos ser a comunidade da fé. E eu queria desafiar você hoje, no dia dos 91 anos dessa igreja. Você que é frequentador dessa igreja. Você que tem estado conosco há muito tempo. Está na hora de você fazer parte desse time e dessa igreja. E assumir o seu papel, sua posição. E ter prazer de fazer parte dessa comunidade de fé. Segunda coisa que eu aprendo na palavra de Deus é que essa não é apenas a comunidade da fé, essa é a comunidade que tem um pacto, essa é a comunidade que tem uma aliança, essa é a comunidade que tem um acordo firmado com Deus. E é tremendo isso. Olha só o que a Bíblia diz, um dos trechos mais repetidos na vida da igreja. Você deve ter ouvido esse trecho muitas vezes, mas olha só o que ele significa. 1 Coríntios 11, versículo 23 em diante, fala da ceia do Senhor, e diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor aqui na igreja, nós estamos recordando que nós somos a comunidade que tem um pacto, que tem uma aliança, que tem um acordo firmado com o Deus vivo. E queridos, esse acordo firmado com o Deus vivo é coisa grande e séria, porque esse acordo que nos move, esse acordo que nos leva na direção do serviço, da adoração, do deixar Jesus transformar a nossa vida para a gente ser parecido com Ele, esse acordo que nos leva a anunciar a mensagem do Evangelho, esse acordo que nos mostra, que nos conduz na direção dos propósitos de Deus, é, acima de tudo, um pacto de vida e morte. É um pacto de vida e morte. E às vezes a gente não entende isso. Ele é tão caro, que para Deus poder firmar esse pacto com você, Ele se fez carne, tomou o nosso lugar na cruz e morreu por nós. E a assinatura de Deus nesse pacto foi o sangue dele vertido na cruz do Calvário. Então eu quero dizer para você que esse pacto não é barato, ele tem um alto preço, porque Jesus já pagou o preço. Mas de outro lado,
existe alguma expectativa de Deus, porque quando a gente faz um contrato, quando a gente faz um pacto, quando a gente faz uma aliança, não é? Se tiver só encargos do outro lado, qualquer advogado que está aqui vai dizer, esse pacto não vale. A gente chama de um contrato leonino, não é assim mesmo? E você vai lá para o juiz e diz assim, olha, esse contrato não vale, porque só tem vantagens para um. Não é assim? Então eu quero dizer para você, Jesus já assinou o pacto da sua salvação e da bênção na sua vida com o seu sangue. Mas qual é o meu lado desse pacto? Nós somos a comunidade desse pacto, celebramos esse pacto todos os meses na ceia do Senhor. Mas o que é isso? Olha só o que a Bíblia vai dizer para a gente. Olha só, Apocalipse 2:10, o que está escrito aí na Bíblia? Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Consegue dizer isso? Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Olha só, gente. Eu quero dizer para você que nós somos uma comunidade radical. Radical com Jesus, gente. Porque não dá para não ser radical com Jesus, senão não tem pacto. Eu sou com Jesus e não abro. E você? Tem que ser assim, queridos. Radical. Uma vez perguntaram para Martin Luther King, não é? Você não acha que você é um radical? E a resposta de Martin Luther King, ela sempre vem à minha mente, no meu coração. Ele diz assim, não importa se somos ou não somos radicais. O mais importante é saber no que somos radicais. Não é verdade? E com Jesus tem que ser radical, Ele tem que ser o Senhor da nossa vida. E nós somos a comunidade que dizemos, temos um único Senhor, e isso não muda. Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da igreja, Jesus é o Senhor desse lugar, Jesus é o Senhor da minha casa. E esse, queridos, é um pacto de vida e de morte. Pode parecer esquisito o que eu vou falar para vocês, mas a nossa história como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus, é uma história de um pacto radical. Sabe por que hoje você pode pregar o Evangelho com liberdade? Sabe por que hoje você pode ter uma Bíblia dentro da sua casa e lê-la? Alguns têm várias versões da Bíblia. Porque na história da humanidade existiram homens e mulheres que foram radicais com Jesus e não abriram mão. Tyndale, na Inglaterra, na época dos 1600, ele fez uma edição da Bíblia em inglês. Você lembra que naqueles tempos do passado, a Bíblia estava escrita ou em latim, ou em grego, ou em hebraico, não estava na língua do povo. E ele então fez a primeira tradução, uma das primeiras traduções na história, em inglês, para que o povo pudesse ler a Bíblia. Agora você sabe o que aconteceu com esse homem? Ele foi queimado vivo em praça pública, porque ele queria que a Bíblia estivesse na mão do povo. E meus queridos, ele não fugiu de morrer, porque o pacto que ele tinha com Jesus era de vida ou morte, e não importava mais nada. Alguns dos nossos ancestrais batistas, de 1611 e assim por diante, eles foram mortos, sabe como? Afogados, porque nós batizamos por imersão. E alguns diziam, você está batizando por imersão, você gosta de água, então morre afogado. Sabe por quê? Porque nós dizíamos que nós temos, e qualquer ser humano tem o direito de adorar a Deus ou não adorar a Deus, segundo os ditames da sua consciência. E por isso que os batistas no mundo são os maiores defensores da liberdade religiosa. Você tem liberdade até de não adorar a Deus, o problema é seu, você é responsável diante de Deus. E ninguém pode roubar de você essa liberdade. Mas nós queremos ter a liberdade de adorar a Deus também, da maneira que cremos. Por isso, nós precisamos ser a comunidade da fé, mas a comunidade de um pacto radical, onde Jesus é Senhor. Um compromisso até a morte. Um compromisso radical de obediência à palavra de Deus, por puro amor.
A Bíblia nos diz que nós somos comprometidos com a palavra de Deus e com a vontade de Deus, não porque existe um dogma, não porque existe um povo que me persegue, não porque eu sou obrigado, mas porque o amor de Jesus me constrange. E é por causa desse amor que eu vou dizer: isso é errado na minha vida, isso é certo, porque a palavra de Deus me ensina. Olha só o que a Bíblia vai dizer para a gente em 1 João capítulo 5, verso 3. Porque nisto consiste o amor a Deus. Olha, presta atenção. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Meus queridos, o que a palavra de Deus está nos ensinando é que o meu pacto com Jesus, que nasceu no amor dele demonstrado na cruz, ele me constrange a viver um pacto com ele radical, onde eu vou com ele, se for preciso morrer, eu vou morrer pela minha fé. Mas a palavra de Deus vai também dizer, não que eu vou pegar em armas, deixa eu deixar isso bem claro, que Jesus nunca ensinou a gente a pegar em armas, mas se pegar em armas, dizendo você não pode crer no Evangelho, e você precisar morrer, você vai morrer porque Jesus é o Senhor da sua vida. É isso que ensina a palavra. Mas a palavra de Deus vai dizer que isso não é porque existe uma obrigação apenas moral sobre você, mas porque você ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E o amor a Deus é expresso na nossa obediência à sua vontade revelada nas Escrituras Sagradas. Por isso, esse pacto radical da parte de Deus, selado com o sangue do nosso Senhor, radical da parte de Deus, nos seus efeitos eternos, porque Ele nos prometeu a vida eterna e o seu reino, Ele precisa ser radical no nosso coração, num pacto, num compromisso, numa responsabilidade. Por isso, aos 91 anos de vida, Jesus diz de novo à sua igreja, e Ele nos convoca a sermos um povo, que é a comunidade da fé, e que tem um pacto radical com o nosso Senhor. E a minha pergunta é: você é parte desse povo? Que vive uma fé genuína no Deus vivo, comprometido até a cabeça com o Senhor e com o seu reino? Porque senão, queridos, por mais que você seja simpático à fé, você não faz parte da comunidade do Senhor. Há um trecho na palavra de Deus que sempre me incomodou, não sei se você já reparou isso nas Escrituras. Se não me engano é no Evangelho de Marcos, onde diz assim: as multidões criam em Jesus, mas Jesus não acreditava nelas. Você lembra desse trecho nas Escrituras? Eu às vezes fico olhando para algumas pessoas expressando uma fé que é da boca para fora, um compromisso que não é compromisso, porque existem tantas coisas na vida nas quais você é tremendamente mais comprometido do que com Jesus. E às vezes esse povo é o mais alvoroçado em dizer que crê em Jesus. E às vezes eu imagino que o Espírito de Deus passa os seus olhos e diz: eu não acredito nessa fé. Numa fé que não é expressa em atitudes práticas. Por isso que Tiago disse: a fé sem as obras é o quê? É morta. Eu queria concluir essa mensagem dessa manhã. Eu vou continuar falando sobre a comunidade que Deus quer, a igreja que Deus quer que sejamos hoje à noite, nesse culto. Você não pode perder o culto de hoje à noite, né? O culto hoje está, se Deus nos permitir viver aquilo que está no papel, nossa, mas como Deus sempre faz o muito mais abundantemente além, então você pode imaginar o que vai acontecer. E ao longo de todo o louvor eu quero continuar falando sobre a igreja que Deus quer que sejamos. Mas eu queria concluir essa mensagem de hoje dizendo assim: Deus tem demonstrado para nós a sua glória. Não tem um culto
que Ele não passeie no meio da gente. Não tem uma reunião que temos feito em nome de Jesus que Ele não esteja presente. Eu tenho visto no meio desse povo coisas tremendas da glória de Deus. O que a Sônia compartilhou conosco, a gente chama de cura interior. Quando o Espírito Santo vai lá e começa uma obra. Não terminou a obra, Sônia. Tem mais para fazer aí na vida de vocês. E vai fazer muito mais, viu? E vai ser bênção, porque a obra que Ele começou, Ele termina. E Ele não dá só uma pintadinha de branco, não. Ele dá uma mexida boa, se prepara. Porque é para abençoar. Deus tem feito coisas tremendas. E você é prova disso. Porque se Ele não estivesse fazendo coisas tremendas, você não estaria aqui com a gente. Só que hoje o Espírito Santo está dizendo para a gente, está dizendo para mim e para você. Não adianta só nós sermos a comunidade da festa. Nós precisamos ser a comunidade da fé. De uma fé viva, transcendente, que creia nos impossíveis de Deus e que não tema os obstáculos que venham pela frente. Nós precisamos ser a comunidade de um pacto que Jesus já assinou com o seu sangue, mas que tem o nosso lado, dizer: Senhor Jesus, eu vou me comprometer com o Senhor, com a Tua palavra, com o Teu propósito, com os Teus alvos, do jeito que o Senhor quiser, onde o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. E queridos, quando a gente faz isso, a gente vai ver essa fé e esse pacto refletidos em todas as áreas da nossa vida. Vai estar na tua agenda, vai estar no teu talão de cheque, vai estar nos teus sonhos, vai estar naquilo que você faz com as mãos, naquilo que você fala com os seus lábios, porque nós somos para a glória de Deus. E nessa manhã eu queria orar agradecendo a Deus pelos 91 anos de vida dessa igreja. Mas eu quero fazer 2 desafios nessa manhã. O primeiro deles, se você faz parte desses 30% desse auditório que ainda não é membro dessa igreja, não sei qual é a razão, e vou ser sincero, não me importa muito não, porque Deus tem as suas maneiras de resolver cada uma dessas situações, se essa for a tua vontade. Até aquelas que você acha que são impossíveis, Deus também resolve. Eu quero desafiar você hoje a assinar com Deus. Eu não vou dar papel nenhum para você aqui, mas lembra que na presença de Deus, esse é o cartório que dura pela eternidade. Eu quero convidar você a fazer um pacto. A minha parte, que é me comprometer a ser obediente, a fazer parte dessa família, a me comprometer com o teu reino, eu vou dar o passo. Tem impedimentos? Não me interessa. Senhor, me ajuda, me mostra o que tem que fazer, como tem que fazer, de que maneira tem que fazer. Uns precisam acertar a vida, precisa casar porque está vivendo junto, tem que casar mesmo, que Deus valoriza o casamento. Nós vamos trabalhar nisso. Mas quando a gente se dispõe, Deus vai na nossa frente e nos abençoa. Eu quero convidar primeiro essas pessoas para a gente orar juntos e selar esse pacto aqui. Depois eu vou chamar um outro grupo de pessoas que já são membros da igreja. Mas queridos, a sua fé tem andado tão combalida. Eu vou usar uma expressão muito forte. Me perdoe pela força dessa expressão. Eu não quero magoar ninguém, mas eu preciso falar dela. Alguns queridos são cristãos marca barbante, que não tem nada do poder de Deus dentro, porque não estão dispostos a assumir pactos com Deus. Se você está se sentindo assim, eu quero dizer para você, chega, começa a se assumir os pactos de vida com Jesus, você vai ver o poder de Deus na sua vida. É isso que diz a Bíblia, não foi isso que o coro cantou agora há pouco? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, Deus vai abrir a janela. Vai mesmo, é promessa dele.
Então, se você faz parte desse grupo, quer dizer, eu quero fazer parte dessa comunidade, não faço, tem um monte de impedimento, mas eu quero acertar, vem para cá, desse lado de cá, fica aqui comigo, eu quero orar por você, assumir esse compromisso de intercessão na sua vida, você fazer parte dessa família, pode vir, em nome de Jesus, tem que fazer o batismo, tem que fazer a minha transferência, eu venho de outra igreja, mas eu estou aqui há 3 anos, tem outro que falou para mim assim, eu vim de outra igreja, mas eu estou há 3 anos aqui, pastor. Gente, vamos acertar esse negócio, vamos fazer parte dessa família em nome de Jesus, pode vir para cá, fica aqui desse lado, não é? Pastor Edson está por aí, o pessoal dos diáconos vai nos ajudar, porque nós queremos saber quem você é e você vai fazer parte dessa família, em nome de Jesus. A gente quer ter esse prazer de compartilhar com você essa bênção de Deus, né? De a gente ter um compromisso, de a gente fazer parte dessa história, da gente fazer parte dessa família, não é? Tem gente que a gente vê aqui e diz assim, você rapaz, eu pensei que já fosse, não é? Não é assim mesmo? Porque a gente está tão irmanado, tão em comunhão, você já tem sido bênção no nosso meio, mas que bom que agora você está chegando para valer, não é? Que bênção. Agora, queridos, eu quero orar com aqueles que estão dizendo, olha, eu já faço parte dessa família, mas, e aí os pontinhos do mais você preenche, eu quero viver alguma coisa mais comprometida, mais séria, mais dedicada com o reino de Deus, com a sua vontade. Então vocês vão ficar aqui para o lado dos surdos aqui, tá? Venham aqui, em nome de Jesus, pode vir para cá, a gente vai orar na presença de Deus, selar essas coisas em nome do Senhor. Pode vir, querida, pode vir, o Espírito Santo está falando com você, pode vir para cá, chega para cá, se Deus estiver falando isso no seu coração, pode vir, o Espírito de Deus está te incomodando, está falando, olha só que coisa linda, esse povo todo aqui, sejam bem-vindos, né? Que coisa maravilhosa, sejam bem-vindos, Deus abençoe, viu? O Espírito Santo está te chamando para servir, para trabalhar, para se comprometer, então vem para cá, para esse lado de cá, e vamos lá, vamos chegar junto, porque esse é o povo de Deus que o Espírito Santo está chamando. Só tem sentido uma igreja que faça diferença para a sua geração. E eu quero convidar você a fazer parte de uma igreja que tem um propósito: fazer diferença nessa terra para essa geração. Fazer diferença para o que está cansado, fazer diferença para o que está oprimido, fazer diferença para o que está angustiado, fazer diferença para o que não tem dinheiro, fazer diferença para aquele que não tem estudo. A gente vai usar os nossos dons, vai usar os nossos talentos, as nossas imperfeições, porque somos imperfeitos, e Deus vai nos dar a sua graça. Agora eu queria convidar toda a assembleia, todo o povo que está aqui, a estender a sua mão sobre esses queridos que estão aqui, e nós vamos acolhê-los em nome de Jesus, tá? Algumas orientações, todos vocês, tá? Não sei, quem está aqui da área de integração? Tem gente aqui da área de integração, está aí, joia, ok. Nós precisamos depois combinar para a gente conversar, tá? Vou marcar com vocês para a gente sentar, para a gente conversar, para fazer os processos. Alguns virão por batismo, outros virão por transferência, outros virão por outras maneiras. Então nós vamos ter que processar cada caso, tá? Estou querendo ver a maneira de a gente resolver isso, para você saber o que vai fazer a partir do final desse culto. Então, depois da oração, alguém da área da integração vai me ajudar a orientar você, porque nós vamos marcar um encontro, uma reunião com todos vocês, e ali a gente vai trabalhar esses processos todos, tá bom? E esse povo que está aqui, nós vamos colocar a vida deles no altar do Senhor. Estende a tua mão e vamos orar então. Pai querido, bendito seja o teu nome. Tu és tremendo, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és justo, tu és Senhor das nossas vidas, tu és o nosso Salvador amado, tu és aquele que nos sustenta, tu és aquele que nos abraça com a tua graça. E nessa hora, Pai, nós queremos acolher esses irmãos que estão aqui. E nós queremos dizer que eles são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor, dizer que eles são amados pelo Senhor, tremendamente amados, e que nós queremos acolhê-los como irmãos em Cristo, para trabalharmos juntos para o Teu reino, para a Tua glória. Senhor, nós queremos ser a comunidade da fé, e nós queremos, Senhor, firmar pactos com o Senhor.
E nesta hora, Pai, eu quero orar por esses que estão aqui à minha direita, que já são teus filhos, que já são teus servos, já têm um compromisso, mas Senhor, lá no coração têm estado abatidos, enfraquecidos, não tão ativos, Senhor, não tão disponíveis. E nesta hora eu quero te pedir, aviva esses corações com o poder do teu Espírito Santo. Que o Senhor se manifeste em graça na vida deles. Senhor, abraça com o teu poder e faz com que a tua glória seja vista na vida deles. E que eles possam ser, junto com todo esse povo, instrumentos do teu amor nessa terra. É aquilo que oramos, Senhor. Já agradecidos pelos 91 anos de vida dessa igreja, bendizendo o nome daquele que é Senhor desta igreja, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Deixa eu perguntar para vocês que estão aqui. Hoje às 5 horas da tarde, dá para a gente conversar? Vocês podem? 5 horas da tarde hoje? Dá? Então vamos combinar hoje 5 horas da tarde. Eu não sei em que sala. Vocês chegam e perguntam na recepção, porque eu tenho que ver qual é a sala que está livre. E a gente vai ter um encontro e vamos começar os processos, tá? Para receber vocês como membros dessa igreja, tá bom? Que Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. E vocês também, que Deus lhes dê a graça e o poder do Espírito Santo. Hoje tem festa, hein? Nós vamos almoçar juntos aqui. Vamos permanecer todos em pé e terminar esse culto dizendo: aquele que está sentado no trono é o nosso poderoso Deus, que tem nos dado tantas vitórias nesses 91 anos de vida, como igreja, como família. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a glória,
coração anseia pelo Senhor grandemente. Nós te buscamos e te desejamos, Senhor. Leva-nos em paz, Pai. Oh Deus, dá-nos fome, fome, fome e sede da Tua presença. Ajuda-nos a construir mais e mais da história dessa igreja, como uma igreja que te busca ansiosamente, em nome de Jesus. Amém. Ainda senta um segundinho, porque o almoço tem bastante tempo e tem bastante comida. Mas eu queria só avisar você que nós temos uma Bíblia de luxo muito bonita para você presentear aquelas pessoas pelas quais você está orando. Na livraria você tem como adquirir essa Bíblia de luxo. Dona Judite está doente, está relativamente mal e está hospitalizada, o que é uma pena tão grande num dia de festa como hoje. E nós queríamos a Dona Judite, e ela está hospitalizada no evangélico e carece de muita oração para que Deus possa abençoá-la ali. Hoje à noite vai ser o culto que o pastor falou. Para isso o grande coro hoje tem um ensaio às 4 horas da tarde. Você que começou vindo, parou no meio, venha hoje para a grande festa. E o ensaio é hoje às 4 horas da tarde. E sábado que vem tem marcha nupcial na PIB. Sabe por quê? O pastor Pascoal e a Cleusa fazem bodas de prata às 7 horas da noite no ginásio. E eles estão fazendo uma loucura que nem curitibano faz. Acho que só paulista mesmo faz. Está convidando a igreja inteira para a boda de prata. Porque assim ninguém reclama que não foi convidado. Vai ter um culto. A Cleusa está insistindo em dizer que não é uma festa, é um culto. Mas você não deixa de vir, porque todo culto aqui é uma festa. Então é sábado às 7 horas da noite, lá no ginásio. O culto não é a festa da boda de prata do pastor Pascoal e da Cleusa. PIB TV. E depois um bom almoço para todo mundo numa tarde muito especial e alegre hoje. Mas veja o PIB TV. Olá, bem-vindo a PIB Curitiba. Este é mais um canal de comunicação da igreja, o PIB TV, que acaba de começar. Um grupo de meninas e meninos missionários. Eles são os embaixadores e as mensageiras do rei. E agora você vai conhecer um pouco mais sobre esse ministério. No domingo passado, as mensageiras e os embaixadores do rei fizeram uma bonita homenagem às mães. O programa contou com apresentações musicais e um momento especial de despedida à missionária Silvia, que retornou à Turquia. Traga suas filhas de 4 a 14 anos ou seus filhos de 8 a 16, domingos das 17 às 19 horas. Eles podem fazer parte desta bênção. O Ministério de Casais da PIB Curitiba não para de crescer, principalmente no conhecimento da Palavra de Deus. Veja como você pode fazer parte disso também. Oi, é isso aí. Estamos convidando vocês para participarem da sala de casais, no salãozinho ao lado do salão social. Nessa classe, a gente vai estudar a Bíblia capítulo por capítulo, utilizando uma Bíblia que foi definida pela educação cristã. E ao final de cada estudo, a gente faz uma correlação entre aquilo que Jesus Cristo disse, nos ensinou, e a vida cotidiana de um casal. Então esperamos vocês todos os domingos, Às 9h30. Então até lá. Tchau! A Basf vai resolver um problema. Aqueles que precisam de ajuda para passar no vestibular agora vão encontrar apoio aqui na PIB, na nossa igreja. Veja só o depoimento a seguir. Hello, my brother.
Hoje eu estou aqui em nome da ABASC para formular um convite muito especial. Você já ouviu falar do semi-extensivo PIB-ABASC? Já? Que maravilha! Se você, professor, você mesmo que está me assistindo aí, tem trabalhado com conteúdo do ensino médio ou superior e gostaria de participar como professor voluntário. Veja bem, eu disse professor voluntário. É aquele que trabalha aqui e vai receber lá no lugar. Então prepare o seu currículo. Fale comigo o mais rápido possível e você sentirá a alegria de ajudar alunos carentes da nossa igreja e congregações. O início do semi-extensivo, agosto, logo na primeira semana. Eu conto com você, que Deus o abençoe. Obrigado por sua atenção. O PIB TV termina agora, mas volta semana que vem, se Deus quiser. Que Deus te abençoe.